Olá, seja muito bem-vindo a mais um Toque de Esperança. Estou muito feliz de te ver por aqui novamente. Toda quarta-feira temos uma mensagem para a sua vida, para o seu coração. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite agora, clique aí abaixo no botãozinho inscreva-se, toque no sininho para ativar as notificações. Sempre que entrar um conteúdo novo no canal, você será avisado. Aproveite também e deixe aí o seu joinha, o seu like. Dessa forma, você vai estar nos ajudando a deixar os nossos vídeos mais evidentes. E com isso, espalhamos essa mensagem de esperança para o maior número de pessoas. Hoje vamos falar sobre enfrentando a tentação. Então, vamos juntos para o vídeo. Eu quero começar o Toque de Esperança de hoje lendo com vocês o livro de Tiago, capítulo 1, vamos ler do versículo 13 ao 18. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abra junto comigo o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 18. Diz assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Versículo 18. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Tiago, naquela época, quando ele escreveu isso, eu creio que ele pode ter ouvido de alguns cristãos que eles estavam tentando escapar da culpa, do sentimento de culpa pelos seus pecados, tentando tirar de si a responsabilidade de terem cometido algum pecado. E eu creio que alguns, inclusive naquela época, jogavam a culpa para Deus, culpavam a Deus pelo pecado, pela tentação que estavam sofrendo e, consequentemente, o pecado. Mas a gente tem que deixar bem claro o seguinte: tentação não é pecado. A tentação é uma coisa natural, porque existe uma guerra diária entre a nossa carne e o nosso espírito. E aquele que a gente alimentar mais vai prevalecer na nossa vida. Se eu e você alimentarmos mais a nossa carne, ela vai prevalecer. Se a gente alimentar mais o nosso espírito, ele vai prevalecer. A escolha é nossa. A decisão é nossa. E quando vivemos na carne e a tentação chega, com certeza nós não conseguimos resisti-la. Então, a gente precisa entender que existem alguns pontos importantes nessa porção da palavra que a gente acabou de ler, que nos demonstra a fonte da tentação. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a fonte de tentação não é de Deus, não vem de Deus. A tentação não procede dele, como fica bem claro no primeiro versículo, no versículo 13, que diz que as tentações não vêm de Deus. Deus não pode ser tentado e ele a ninguém tenta. Então, precisamos entender que a tentação, o ato de pecar, não vem de Deus. Na verdade, nós culpamos todas as pessoas. A gente sempre transfere a nossa responsabilidade para o outro. A gente nunca assume, principalmente quando se trata do pecado. Isso já aconteceu no início da humanidade. Se você ler em Gênesis, você vai ver que Adão, quando Deus questionou Adão, o que você fez? Ele automaticamente joga a culpa para Eva, dizendo, foi a mulher que tu me deste.
E automaticamente ele pergunta para a mulher o que você fez, e a mulher transfere a culpa para a serpente, para o diabo. Então isso é da natureza humana. A natureza humana ela tem essa tendência, principalmente quando a carne prevalece, de tentar se esquivar, tentar sair da culpa. E para que a gente possa vencer as tentações, a primeira coisa que a gente deve reconhecer é que somos suscetíveis às tentações. Somos seres humanos. Elas existem. Existem tentações em todas as áreas da nossa vida. Na área moral, na área sexual, na área, enfim, na área financeira. A gente sempre quer dar um jeito, a gente sempre quer levar vantagem, a gente é egoísta por natureza. Então a gente primeiro precisa entender quais são as fontes da tentação. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a tentação não vem de Deus. Segunda coisa, a tentação ela vem de dentro da natureza humana, através dos desejos, da cobiça. Se a gente observar o versículo 14, diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Cada pessoa tem dentro dela esse desejo de ter, de possuir, de fazer, de ganhar, de nunca perder, de ter, enfim. Existe a cobiça da natureza humana. E essa tentação, ela é universal. Todo ser humano, ele é tentado pelas circunstâncias externas da vida. E essa tentação, na verdade, ela apela para a nossa natureza caída. Nós temos uma natureza, vamos dizer assim, depravada em nós. Se não for em Cristo que nos renova, que nos justifica, que nos transforma, que nos redime da culpa, se não for em Cristo, essa natureza, essa depravação humana que existe em nós prevalece. E a tentação ela vai exatamente aí. Ela apela para essa natureza caída do ser humano. Então entenda que a principal fonte da tentação da nossa vida, ela vem de nós mesmos, desse nosso desejo, dessa nossa vontade carnal. E a gente precisa entender que é isso que a gente precisa vencer todos os dias. É uma luta diária que a gente precisa vencer. E isso só é possível através de Jesus Cristo. Quando temos Jesus Cristo na nossa vida, aí sim conseguimos vencer a tentação. Terceiro ponto importante sobre a fonte da tentação. As tentações, elas estão enraizadas na vontade humana. Como a gente vê também no versículo 14, Satanás, ele é um arquiteto do pecado. Ele coloca um gancho nessa decadência humana. Ele coloca um gancho no coração humano, nessa área do desejo, da cobiça, e através desse gancho, ele nos tenta e nos leva ao pecado. Por isso que a gente tem que estar super atento, vigiando, estando em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, para tentar observar e entender o que está acontecendo naquele momento e dizer: opa, aí eu não mexo, aí eu não vou. Isso eu não faço. Então entenda isso, a tentação não vem de Deus, a tentação faz parte do desejo humano, faz parte da natureza caída do homem, e Satanás, que é o arquiteto do pecado, ele aproveita essa situação da queda humana e ele faz um gancho ali no nosso desejo, no nosso coração, e a gente precisa prestar atenção nisso. E a tentação, ela passa por um processo. Existe um percurso para a tentação. E eu deixei aqui separado, que a gente também pode observar nessa porção da palavra, qual é o curso da tentação. Qual é o caminho a sequência que ela faz. Primeiro, a tentação, ela começa com uma concepção. Se você observar o versículo 15 dessa porção da palavra que a gente leu de Tiago, do livro de Tiago, o versículo 15 diz assim: então a cobiça, tendo engravidado,
dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, a tentação ela começa numa concepção. A palavra concebida, né, quando fala o nascimento, né, dá a luz, a semente da tentação ela se une no coração que está à deriva, no coração que está sem vigilância, e ali inicia o processo. Lembrando que a tentação não é o pecado, mas dar-lhe abrigo em nossos corações sobre essa tentação que a gente não vigiou, que a gente não observou, que a gente não esteve atento, ela vai dar luz ao pecado. Então a gente tem que observar que a tentação ela começa primeiro na concepção, no desejo, na vontade. E se a gente não vigia isso, a gente, vamos dizer assim, engravida dessa tentação e dá luz ao pecado. É isso que está bem claro no versículo 15 do que lemos. Segundo, a tentação, ela continua com esse nascimento. Depois que ela foi gerada em nós, foi concebida em nós, por falta de vigilância, por falta de atenção, por falta de se manter firme na nossa fé, naquilo que acreditamos em Deus, aí sim ela continua com o nascimento. No versículo 15 fala isso, sobre esse nascimento, né, dá luz à tentação, ao pecado. Se o homem alimenta e estimula esse desejo que está dentro dele, por um tempo, aí sim o pecado nasce. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, nessa parte que eu estou comentando, é qual é o nosso ponto fraco. Algumas pessoas têm o seu ponto fraco na bebida, algumas pessoas têm o seu ponto fraco na área sexual, algumas pessoas têm o seu ponto fraco na área financeira. Então, para que a gente não gere em nós essa tentação e a gente alimente isso e dê a luz ao pecado, a gente precisa vigiar a área da nossa vida que é mais vulnerável, Então, eu te desafio a observar em você qual é o seu ponto fraco. Ao descobrir, peça ajuda a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Fale, Pai, me revele onde é a porta do pecado em minha vida. Onde é a porta da tentação em minha vida. E eu tenho certeza, se você com um coração sincero, orando a Deus, através do Espírito Santo, Ele vai te revelar qual é o seu ponto fraco. E é nisso aí que você tem que tomar cuidado, que você tem que vigiar. Porque aí você consegue bloquear esse nascimento, essa gestação dentro de você. E como conclusão disso, o ato do pecado em si. E terceiro ponto do curso do pecado, da tentação, do curso da tentação, ele finaliza onde? A tentação termina na morte. Quando o pecado é executado, acontece a morte. A morte, quando eu falo morte aqui, e quando o versículo está falando sobre a morte, não está dizendo somente morte física, está dizendo principalmente a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É quando estamos fora de Deus. Quando estamos fora do centro da vontade de Deus. Quando estamos distante do nosso Criador. Aí é a morte espiritual. Então, quando existe a morte espiritual, a morte física é um segundo. É um segundo. Porque estamos à deriva. Estamos à deriva, tanto mentalmente, tanto no coração, tanto na área espiritual, estamos à deriva. Essa é a morte. Então, esse é o final do percurso que a tentação faz. Então, ela primeiro é concebida, ela depois nasce em nós, e aí ela dá luz ao pecado. E o pecado gera em nós a morte. Então, esse é o percurso que a tentação tem na nossa vida. Então, que precisamos reconhecer qual é o nosso ponto fraco e vigiar.
Como o próprio Jesus Cristo falou para os seus discípulos: vigie, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é isso que eu comentei no início do vídeo. Existe uma guerra diária entre a nossa carne e nosso espírito. Então veja bem, qual dos dois você está alimentando? Qual dos dois você está fortalecendo? Se você alimentar a carne, é uma porta escancarada para a tentação e, consequentemente, para o pecado. Se você alimentar o espírito, você está criando em você uma fortaleza que te protege, que te blinda das tentações e do pecado. Não que eles não vão mais existir, vão continuar existindo, a tentação está ali, mas se você alimenta o seu espírito, você tem forças em Deus para vencer as tentações e, consequentemente, não dar a luz ao pecado. Amém? Dito isso, quais são então os recursos que nós temos para vencer a tentação? Primeira coisa, no versículo 16, dessa porção da palavra que lemos do livro de Tiago, versículo 16 diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter como recurso para vencer a tentação é entender que devemos prestar atenção nessa advertência de Deus. É uma palavra, é um imperativo que indica: deixa de ser enganado. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é um enganador, ele é craque em sofismas. O que é sofisma? É uma situação com aparência de realidade, porém te leva ao caminho da morte. Então isso é um sofisma. E o diabo é mestre nisso. A gente tem aquela casca linda e maravilhosa, mas se você abrir essa casca, você vai ver que lá dentro está podre. Então, não se deixe enganar. Essa é a advertência de Deus. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente está em comunhão com Deus. Quando a gente está com a o nosso espírito fortalecido. A gente começa a entender o que vem para nós. Se é realmente uma bênção, ou se é uma cilada, ou se é um sofisma. Uma aparência de realidade, mas no fundo nos leva para a morte. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que estar atento, nessa advertência de Deus. Não se deixe enganar. O próprio Deus, ele através do Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá essa percepção. Ele nos dá, o Espírito Santo, o discernimento de entender o que é certo, o que é errado, por onde eu devo ir, por onde eu não devo ir, se isso é real, se isso não é real, se isso é um engano, se isso não é. Por isso que a comunhão, através da palavra de Deus, através de um hábito de oração, a gente consegue ser revestido e entender o que é enganoso e o que não é. Segundo, confie no caráter de Deus. Olha o que diz o versículo 17 que lemos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, a segunda coisa é confiar no caráter de Deus. Todos os tipos e graus da bondade são de Deus. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem de Deus. Ele é um Deus bom e tem prazer em nos abençoar. E não há sombra de variação. Se ele fala uma coisa hoje, amanhã ele vai prevalecer, ele vai fazer com que aquilo que ele disse seja realidade na nossa vida. Ele não vai mudar, ele não vai desistir. Uma vez prometido, uma vez falado por Deus, vai se cumprir. Ele não muda. Ele não muda, que nem a gente que um dia pensa uma coisa, no outro dia pensa outra. Não, em Deus não existe variação. Ele é imutável e não vai virar, ou seja, mudar de direção quanto à sua bondade, quanto às suas promessas. Ele quer sempre o melhor para nós. Então confie nesse caráter de Deus. Ele é bom o tempo todo, ele não muda, ele é imutável. O que ele prometeu, ele vai cumprir.
Então, para você vencer a tentação, confie no caráter de Deus. Entenda que a tentação não vem do Senhor. Entenda que o Senhor só quer o nosso bem. Ele só quer a nossa prosperidade, a nossa vitória, a nossa alegria, a nossa paz. Tudo isso vem dele. Então, você pensando nisso, confiando no caráter de Deus, isso vai te ajudar a vencer a tentação. Terceiro, entre nos propósitos de Deus. O versículo 18 deixa bem claro: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, entre nos propósitos de Deus. Deus tem um plano para a nossa vida, para a minha e para a sua vida. O pecado, ele trouxe para nós a morte. Mas Deus, ele decidiu, por isso que diz ali, por sua decisão. Então, ele decidiu não nos deixar morrer em nossos pecados. Isso é uma decisão dele, isso é um propósito dele para a nossa vida. Que sejamos livres do pecado, que vivamos em santidade dia após dia. E isso só através de Jesus Cristo. Só através de Jesus Cristo. Entenda que Jesus morreu na cruz, em nosso lugar. E ele provê, através dessa morte, a libertação do pecado, da pena do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Então, se estamos em pecado, merecemos a morte. Mas através de Jesus Cristo, aquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele pagou essa dívida do salário do pecado e a morte. Ele pagou essa dívida. E pagou uma vez só. Então, tenha isso em mente. O propósito que Deus teve e que Deus tem na nossa vida. O maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, para você vencer a tentação, você deve entender o que Cristo fez por você na cruz. Então, que você tenha essa consciência de liberdade, essa consciência de não ser mais escravo do pecado, e sim uma nova criatura em Cristo Jesus. Através do Senhor Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário, nós somos justificados. Nós somos justificados, nos tornamos justos diante de Deus. E não há mais em nós condenação nenhuma. Então, assim como Jesus triunfou ali naquela cruz, que ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, como ele triunfou, a gente também triunfa com ele em nossa vida. Então, nunca esqueça disso. A forma de você enfrentar a tentação é confiar no caráter de Deus, prestar atenção na advertência dele, não vos enganeis, e confiar no propósito dele para a nossa vida. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês nesse vídeo, Toque de Esperança. Que essa palavra possa produzir frutos na sua vida, que essa palavra possa fortalecer o seu espírito. E lembre-se, mantenha o seu espírito fortalecido, crendo nos propósitos de Deus, prestando atenção na advertência do Senhor, não deixeis vos enganar, e confiando no caráter de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é soberano. E dessa forma, mantendo um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo, lendo a sua palavra, mantendo essa comunhão, esse hábito diário de orar, de ler a palavra de Deus, você se fortalece e fortalecido, você vence qualquer tentação. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo Toque de Esperança. Até lá.